Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer da maneira mais fácil possível a utilização de vários filtros, tá? Ou seja, você ter vários campos, né? E dentro desses campos você colocar valores e somar esses valores numa filtragem. Como no exemplo que nós vamos utilizar hoje, nós vamos usar o nome da pessoa e o trabalho dela. Ou seja, nós vamos poder filtrar somente com o nome, tanto com o trabalho e também, se a gente quiser, a gente pode ter a possibilidade de filtrar os dois juntos. Assiste até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Bom, estando aqui no Wix, né, já dentro da plataforma, preparei aqui um ambiente para a gente trabalhar, tá? Então esse ambiente aqui vai trazer para a gente aqui um repetidor, um campo, né, de texto para a gente colocar o nome que a gente quer filtrar, um campo de seleção para a gente selecionar a profissão e um campo aí, um botão de buscar, apenas para a gente clicar e fazer o filtro, tá bom? Deixa eu até mudar aqui de buscar para filtrar, né? Para ficar mais objetivo. Beleza, galera. Então, o que eu já fiz aqui, né? Eu fiz aqui uma chamadinha pra gente, tá? Só tenho aqui um aggregate, né? Bem simples aqui, que ele está preenchendo aqui o campo de profissão, né? Então, a única coisa que eu fiz aqui para adiantar aqui o nosso vídeo, não demorar muito, eu preenchi apenas esse campo com as profissões que eu tenho no banco de dados, beleza? Vou tentar fazer esse vídeo bem rápido, mas eu queria explicar para vocês do zero como você faz isso aí para vocês ir pegando e não ter nenhuma dúvida, tá? Mas se tiver, vocês podem comentar aí embaixo que eu vou responder o mais rápido possível. E para ajudar o canal também seria muito importante que você se inscrevesse aqui no canal, ativasse o sininho e desse um gostei nesse vídeo para eu entender aí qual é o feedback de vocês em relação ao conteúdo que eu estou deixando aqui no canal, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui finalizar, né, todo o ambiente que a gente preparou. Eu tenho um banco de dados que chama filtro do filtro, tá? E esse banco ele traz para a gente aqui o nome da pessoa, uma imagem e o trabalho dela, tá? Então eu tenho esses três tipos de informação. Então o que a gente vai fazer? A gente precisa, né, de primeira preencher esse repetidor, né, com base naqueles dados. É a primeira coisa que a gente vai fazer. Então a pessoa entra na tela, o repetidor preenche e exibe os dados para a gente. Após aqui o meu aggregate e passar ali o valor para o, o drop down, né? Eu vou fazer aqui agora um Wixdata, vou usar ele aqui, vou chamar ele. Vou fazer aqui uma busca no banco de dados com query e vou passar aqui o nome do meu banco de dados, né? Estou usando o data name aqui porque é uma variável, tá, gente? Então, essa variável aqui está aqui em cima, ó, eu já reservei dentro dela o nome do meu banco de dados, tá? Para que eu não tenha que ficar toda vez digitando o filtro do filtro, beleza? Que é o nome do banco. Então aqui, iniciei aqui uma chamada neste banco de dados. Essa chamada aqui não vai ter nenhum filtro, é uma chamada padrão, né? Então o que eu vou fazer? Eu só vou vir aqui, dar um find, fechar parênteses e then. Esse then vai retornar uma resposta aqui pra gente, que eu vou nomear ela como res, tá? De response. E vou fazer aqui uma arrow function. E aí a gente vai exibir esses dados aqui com um console.log para saber se está tudo ok o que a gente quer, tá? Vou dar aqui um visualizar. Aqui embaixo, né, nos logs, eu vou visualizar o que ele está me trazendo naquela chamada. Ó. Então ele me trouxe aqui um objeto. Nesse objeto temos aqui o underline itens, né? E dentro de underline itens eu tenho cada item do meu banco de dados, tá? Então eu tenho aqui, ó, name, Carla Queiroz, né? Tenho todas as informações, a imagem, o ID, né? Aqui também tem o trabalho dela, tá? Agora, só que para eu preencher o repetidor, eu não preciso de todas essas informações, eu só preciso desse underline itens aqui. Então eu só vou meio que, né, deixar ele retornando somente ele, tá bom? Então vou colocar aqui um let items, vou passar aqui o res ponto underline items, que é aí a minha variável itens, né?
items, ela vai ser correspondente somente àquele underline items, tá bom? O que eu vou fazer aqui agora, tá, pessoal? Essa aqui é uma função simplificada de uma chamada no banco de dados, tá? Se você for usar somente ela, você vai ter vai ser muito complexo para você conseguir fazer o que a gente precisa fazer nesse vídeo, que é a utilização de vários filtros, tá? Então o ideal é que você separe essa chamada do banco de dados em uma função específica, beleza? Então o que a gente vai fazer? Aqui embaixo a gente vai criar uma função, né, que eu vou chamar aqui function. Vou falar aqui get, que significa pegar, né, buscar, alguma coisa assim. Eu costumo trabalhar com termos em inglês, tá? Então get pessoas, né? Vou colocar aqui para qualquer nome, não me vem nada em mente. Então vou colocar aqui, ó. Bom, fechei aqui, criei a função. Vou pegar essa chamada no banco de dados e passar para cá. Beleza, tá? Após eu finalizar essa chamada do banco de dados, eu vou só fazer aqui algumas configurações aqui e vou mudar essa variável aqui para cima, para ela ficar no escopo global da função, tá? O que seria o escopo global? Quando eu faço essa chamada de função aqui e tem uma variável declarada aqui embaixo, eu só posso usar a variável aqui dentro, tá? Dentro dessa função. Se eu declaro a variável aqui em cima e só altero o valor dela aqui dentro dessa função, eu posso usar a variável fora daquela função ali, tá? Então eu estou colocando a variável para fora justamente para eu conseguir usar aqui no escopo da função completa, tá? Então o que eu vou fazer aqui embaixo, né? Após fazer a chamada do banco de dados, eu vou dar um return e vou retornar os itens que a gente pegou aqui, beleza? Então o que a função vai fazer? Get pessoas, executou a função, declarou uma variável sem valor, fez a chamada no banco de dados. Essa chamada no banco de dados definiu o valor da função itens com os dados que ele retornou e a função getPessoas vai retornar o valor da variável itens, tá bom? Vou executar essa função aqui em cima agora, vou chamar ela aqui, ó, getPessoas. Eu vou fazer aqui, ó, console.log e vou executar essa função dentro do console log. E aí vou dar um visualizar só para saber se está tudo ok. Undefined. Tá. Undefined, ele deu undefined por quê? Porque a gente está trabalhando com uma chamada no banco de dados aqui, né? E para a gente trabalhar com chamadas em banco de dados, é muito importante que a gente trabalhe com funções assíncronas, tá? Então o que acontece? Eu vou colocar aqui um async na frente do function. E depois que eu coloco esse async na frente do function, eu estou dizendo que essa função é uma função assíncrona, né? E eu preciso, né, fazer com que, antes de retornar, esse return espere essa função ser executada. Porque ele retornou um undefined para a gente lá, porque o return executou antes da chamada do banco de dados, entendeu? Ele veio aqui, declarou a variável, executou essa função, mas ele passou reto, ele não esperou os valores de item ser definido, entendeu? Ele já deu return já de uma vez. Então o que a gente vai fazer aqui? Colocamos um await aqui, né? Que ele vai falar assim, ó, espere essa função acabar de ser executada, aí depois você executa o restante. Beleza? Fechou? Vamos dar uma visualizar aqui agora. Ó, retornou aqui um promise. Ó, beleza. Precisava colocar aqui um await aqui em cima aqui também, ó. Nessa get pessoas, tá? Então, dei o visualizar. E ele retorna aqui somente a matriz de objetos que a gente precisa, né? Que é os itens que a gente vai usar para preencher o repetidor. Vamos pegar essa função daqui. Beleza? Vou dar aqui um getPessoas.then res igual maior, tá? Então o que eu fiz aqui, tá, galera? Esse then você não usa somente em chamadas de bancos de dados, tá?
Você usa em qualquer função que você executa. O que você está falando aqui é que, por exemplo, a função getPessoas foi executada, então, se tudo ocorrer bem, né, se não der nenhum erro, ele vai executar esse den. E ao executar esse den, ele vai retornar uma resposta para você. Lembra que lá embaixo a gente deu um return aqui? Ou seja, a gente está retornando alguma coisa daquela função que a gente executou, tá? Então aqui em cima, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando os dados que ele retornou lá embaixo, beleza? Posso até dar um console log de novo aqui para vocês verem que vai ser a mesma coisa que aconteceu executando somente a função, tá? Ó, mesma coisinha. Aqui, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa pegar esses dados e colocar no repetidor. Então, vamos lá. Vamos chamar o repetidor aqui. Rep pessoas ponto onItemReady. E aí a gente chama aqui essa propriedade e o item data. Arrow function. Beleza. Então, essa função aqui, desse jeito que você vai utilizar para preencher um repetidor, né? E, esqueci de falar para vocês, uma dica muito importante, né? Deixem de utilizar datasets, tá? Datasets, para quem não sabe pelo nome, né, dele especificamente, é esse camarada aqui, ó. Esse camarada aqui, ó. Saibam quando utilizar ele, tá bom? Às vezes vocês começam um projeto utilizando ele e depois tem muita dificuldade em criar funções mais avançadas porque você está utilizando ele, tá? Dependendo do que for, você vai ter muito mais trabalho utilizando ele do que fazendo tudo na mão, tá? Então, tente parar de utilizar o conjunto de dados, os datasets, tá? E tente realmente fazer tudo na programação para facilitar para você lá na frente. E aí você vai ficar livre para fazer o que você quiser, tá bom? O dataset eu só indico e só utilizo ele se o projeto for extremamente simples, principalmente se tiver apenas um filtro lá só, tá? Com drop-down ali para você fazer tudo como o Wix já deixa pronto, tá? Então, tente não utilizar ele, beleza? Vou deletar ele aqui, não gosto dele. E vamos aqui para o código de novo. Ó, beleza? Chamamos aqui a função para preencher o nosso repetidor. E aí, o que a gente vai pegar agora, né? Antes dessa função, tava esquecendo, a gente vai chamar aqui o rep, né? Nosso repetidor, só que a gente vai definir o data dele, né? Que vai ser os dados que ele vai ter dentro dele, tá? E eu vou colocar aqui res. Beleza. Já defini os dados que vai ter dentro dele, só que ele não sabe como exibir esses dados. Fechou? Aí que a gente chama essa função, e aí é dentro dela que a gente vai falar para ele, ó, baseado nesses dados, você vai exibir dessa forma, tá? Então, a gente vai ter aqui no nosso repetidor uma imagem, que eu vou nomear aqui o ID dela como image, né, img, aliás. Aqui eu vou nomear o nosso nome como txtname e a profissão como txt work. Beleza? Aí aqui no nosso repetidor, né, passando aqui como ele deve visualizar, a gente ao invés de usar o cifrão W, né, que normalmente a gente utiliza assim aqui fora, por exemplo, dentro do repetidor é diferente, tá? A gente precisa utilizar o item. Por quê? Porque aí ele vai entender que é apenas aquele item do repetidor. Se a gente usar o W, ele vai pegar o primeiro item que a gente tem no banco de dados e vai exibir tudo igual, tá? Vamos utilizar ele aqui só para vocês verem como é que vai, o que vai acontecer, tá bom? Então vamos colocar aqui o IMG, que é a nossa imagem, src, e eu vou colocar aqui agora, chamando o item data, ponto, item data ponto image. Deixa eu só confirmar se é esse o nome mesmo. Name image work, isso. E aí, temos aqui também o nosso txt
name ponto text vai ser item data ponto name. Temos também o nosso txt work ponto text item data ponto work. Beleza? Vamos ver como é que vai acontecer aqui agora, né? Lembrando que a gente não está utilizando o cifrão item, né? A gente está utilizando o cifrão W. Vou dar um visualizar aqui. Aí, ó, é isso aqui que acontece, tá bom? Então, se no seu algum dia acontecer isso aqui de exibir tudo igual, quer dizer que você está próximo de chegar lá no resultado satisfatório, tá? Só falta alguma coisinha mesmo. Vamos arrumar isso aqui agora. Aqui, em vez de usar o W, a gente vai usar o item, né? Que aí o repetidor ele vai entender que cada item tem seus dados, tá? Vamos visualizar. Beleza, ó. Agora está visualizando certo. Fechou? Exibimos os dados do repetidor. Show de bola. Deixa eu só mudar o layout aqui da minha sessão, tirar esses 500 pixels. Tá legal. Vou publicar esse sitezinho aqui para ficar mais fácil de ver. Esse visualizar aqui eu não gosto muito dele. Tá lá, ó. Certinho, bonitinho aqui a nossa página. Bom, o que a gente vai fazer agora, né? Primeira coisa, vamos configurar a função de filtrar, tá? Lembrando que o meu drop-down já está com os dados aqui de cada profissão, beleza? Então eu só preciso agora configurar uma função que vai ser executada ao clicar no botão de filtrar. Aqui embaixo, o que a gente vai fazer, né? A gente precisa criar uma função que vai filtrar os nossos dados. Então eu vou chamar aqui um function filter, tá? Essa função, né, a gente sabe que cada vez que ela vai filtrar, ela precisa pegar aqueles dados de nome e trabalho, né, para fazer uma chamada, né, e com aquele filtro, tá bom? E esses dados que eu tô falando é aqui, ó. Precisa pegar o valor aqui no nome, tá? E o valor aqui do trabalho também, né? E depois que ela pega esses valores, ela precisa fazer uma chamada, uma nova chamada no banco de dados, tá bom? Então, é onde a gente vai executar essa função aqui novamente. Tá? Por isso que a gente criou uma função especificamente para isso, porque se a gente não tivesse criado essa função específica, a gente ia precisar ficar criando várias outras funções, e aí o nosso código ia ficar gigantesco e totalmente zoado. Vamos aqui, filter, né? Quando a gente for filtrar, né, executar a função filter, a gente precisa chamar aqui agora getPessoas, tá? E a gente precisa que nessa função ela veja se tem esses valores aqui preenchidos, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? Ó, getPessoas, chamamos ela, né? Entramos aqui na função que busca no nosso banco de dados e é aqui que está o segredo, tá? Agora prestem muita atenção que esse é o ponto-chave aqui do nosso vídeo. Aqui, ó, o que a gente vai fazer? Se a gente deixar dessa forma que está, a gente não vai conseguir fazer esse filtro aí com vários dados diferentes, tá? A gente precisa mudar um pouquinho aqui. Eu vou criar aqui agora uma variável carry. Essa carry, né, ela vai ter como valor a nossa chamada padrão do banco de dados, que é isso daqui, tá? Await, wixDataCarry, dataname, ponto. Aqui embaixo, eu vou fazer um if, né, que é uma condição, e vou verificar se o campo txtName possui um valor. Então, se o inName, né, se é o campo name, possui um valor, eu vou adicionar no carry aqui, na minha variável carry, um filtro, tá? Que é aqueles filtros que a gente usa mesmo na chamada de banco de dados, tá? Então, vou vir aqui, carry, vou chamar a mesma função, é igual a carry, ou seja, a ela mesma, só que eu vou adicionar aqui, ó, ponto, contains
Como meu nome é um texto aleatório, eu vou usar o contains, por quê? Se eu digitar qualquer parte do nome aqui, ele vai encontrar e vai retornar para a gente, tá? Então, por isso que eu vou utilizar o contains ao invés do EQ, que é o nome igual, sabe? O contains vai ser melhor nesse caso. Então, vou colocar aqui name, que é o nome da coluna, e vou colocar aqui também o valor de nome. Aí, agora, a gente só vai copiar esse daqui, ó. Esse é o segredo. Vou colocar aqui, ó, dd work options. Então, se tiver no valor em work lá, né, no campo de work, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o carry, vou chamar o carry novamente, vou aqui agora colocar o EQ, que agora pode ser igual, né? Como é um select, não tem como a pessoa digitar um valor diferente. E vou colocar aqui a nossa coluna work. Vou passar aqui o drop down. Bom, agora ficou simples de entender, né? Ficou muito fácil mesmo, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai deletar esse código que a gente fez antes e a gente vai retornar a nossa carry, tá? E aí, se a gente quiser, né? Quando a gente retornar essa carry, a gente vai retornar todas aquelas informações que retorna ali do banco de dados, tá? Se a gente quiser, né? Se você não quiser, não precisa, pode retornar assim mesmo. Mas se você quiser, você pode fazer isso daqui também, ó. A gente precisa passar o ponto find. E aí eu posso já colocar o then aqui, tá? Has, chama um arrow function e dou um return com res items, tá? Que aí ele já vai retornar somente os itens que a gente precisa para preencher o repetidor, beleza? Vamos fazer agora aqui um resumo de novo dessa função, só para vocês entenderem melhor, de fato aqui, para que vocês não fiquem com dúvidas, mas como eu já falei, se tiverem dúvidas, comenta aí, que eu vou responder para vocês, mas só para vocês entenderem o que é que a gente faz. A gente chama uma função, essa função tem o nome de getPessoas, tá? Aqui em getPessoas, a gente declara dentro de uma variável o await wixDataCarry com o nome do banco de dados, ou seja, o códigozinho padrão para fazer uma pesquisa no banco de dados. Então aqui é bem simples, a gente faz uma condição verificando se tem no campo nome um valor, né? Ou seja, se alguém escreveu alguma coisa aqui. Se ele escreveu, ele vai pegar aqui e vai somar a esse código que está dentro dessa variável esse contains, tá? Que aí eu já configurei para ele verificar na coluna name se contém o valor que foi passado naquele campo. O mesmo é feito com o dropdown, tá? Então ele verifica também se no dropdown tem um valor e aqui em carry ele adiciona um EQ, né? Que aí já é um valor idêntico, né? Ele verifica na coluna work se tem um valor idêntico ao que foi selecionado no dropdown, tá? E aqui em return, a gente vai retornar carry, né? Que aí eu já dei um ponto find, ponto then, que aí eu já faço a resposta aqui, já pego a resposta dessa chamada do banco de dados e só retorno apenas os itens que a gente pegou no banco de dados. Fechou? Espero muito que vocês tenham entendido. Beleza? Aqui o que vai acontecer? Então aqui no nosso filter, né, tanto aqui quanto aqui em cima que a gente já fez, ele já está usando essa função, né? Para cá não vai mudar nada, porque esse daqui executa ao entrar na página, tá? E aí, ao entrar na página, como não vai ter nenhum campo selecionado aqui, né? Na verdade tem esse market, né? Mas depois a gente pode tirar. Ele não vai executar filtro nenhum, tá? Então tá tranquilo. Mas quando eu executar o filtro, quer dizer que alguém colocou alguma coisa naqueles campos, né? Então eu vou executar o getPessoas, porque aí ele vai verificar novamente os campos e vai fazer a chamada necessária. Depois de fazer essa chamada, o que ele vai fazer aqui, ó? A gente vai retornar aqui um has. E agora a gente precisa novamente exibir os dados no repetidor. Só que a gente vai repetir o mesmo código que está aqui em cima? Não. Eu posso simplesmente tirar esse código daqui,
e criar uma função apenas para visualizar esses códigos. Então, vou criar aqui um function view pessoas. Vou passar aqui uma propriedade, né, de data para essa função, que aí, dentro dessa função, ele vai executar aqui para visualizar o repetidor. Visualizar os dados no repetidor. E aqui, em vez de res, eu vou colocar somente data, tá? Então, eu tenho uma função específica para fazer a visualização no repetidor. Dessa forma, eu não preciso ficar toda vez criando esse mesmo código. Só preciso chamar essa função viewPessoas e passar os dados aqui na propriedade. Agora ficou fácil, porque depois que a gente fazer o filtro, a gente executou a função, retornou os dados, a gente precisa executar aquela função. Então, a gente vai vir aqui, viewPessoas, e passar o res aqui, né? Que aí ele vai pegar lá dentro da função e vai fazer o que precisa ser feito. Fechou? Vamos agora executar esse filtro, né? A gente vê que ele está verdinho clarinho aqui, é porque ele não está sendo usado em função nenhuma, que a gente precisa fazer. E olha agora que interessante, né? A gente vê aqui que ficou tudo vazio, né? E não vai executar na hora da gente entrar na página, né? Então, olha que interessante, porque aqui na hora de iniciar a página, a gente pode simplesmente usar a função filter. Porque a própria função filter, ela vai executar também, mesmo se não tiver filtro nenhum. Então, a gente pode colocar ela ali, né, usar ela para iniciar a página e aparecer os dados. Agora, eu preciso executar essa função filter sempre que eu clicar no botão filtrar, tá? Então, eu vou chamar aqui o botão filtrar. Tenho que chamar aqui dentro de onWhere, tá? Porque eu estou definindo aqui uma função baseada numa ação de clique. Vou chamar aqui bt search.onClick. Então, quando clicar, o botão vai executar essa função. Arrow function. Opa. E aí, eu executo filter. Beleza, tá? Vamos testar aqui agora. Vou dar um publicar. Vamos ver o que vai sair daqui, hein? Carregar a página. Ó, vou pesquisar aqui Carla. Já chamou Carla aqui, ó. Então, o campo de nome, filtro de nome está funcionando super bem, tá? Vou apagar Carla, vou clicar em filtrar novamente. Trouxe todos os dados de novo. Agora eu vou pesquisar apenas diretores, tá? Então, vou colocar aqui no filtro de trabalho, diretor. Bom, beleza, já me trouxe aqui todos os diretores, tá? E aí agora eu vou pesquisar o diretor Roger. E aí ele me trouxe somente o Roger. Fechou, galera? Ficou fácil agora para vocês? Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito bem. E o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar todo esse código aqui desse jeitinho, né? Do jeitinho que tá aqui, ó, para deixar muito teta para vocês, para que vocês consigam utilizar. Vou colocar no meu GitHub, vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Vou falar para vocês. Isso aqui que eu ensinei para vocês são técnicas que eu faço nos meus projetos, tá? São técnicas que eu aprendi com o tempo, muito tempo, já fazem 10 anos que eu mexo no Wix. Então, é o maior orgulho de passar esse aprendizado que eu tive para vocês. Então, dá um joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal para ajudar aí o canal e comenta aqui embaixo para eu saber que vocês gostaram desse vídeo, gostaram desse conteúdo. E se vocês tiverem mais alguma ideia, mais alguma dúvida de alguma coisa que pode ser feita ou às vezes você não sabe que pode e quer saber se realmente dá para ser feita no Wix, né? Comenta aí embaixo que aí eu vou trazer aqui para o canal o conteúdo que vocês pedirem, tá? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Valeu!